Eu sou o Bruno e vou mostrar aqui como é que ficou a parte da jogabilidade, seguindo justamente o roteiro da quarta iteração. Então vou iniciar aqui o jogo, começar um novo, e aqui está a seleção de personagens. Para selecionar, basta você clicar nessas caixinhas aqui na esquerda, selecionando quais personagens vão entrar, e para mudar o nome, basta mudar aqui na direita. Vou colocar os membros do grupo e o professor Ivan. A ordem dos jogadores segue essa ordem aqui na esquerda, de acordo com as regras do clube. Então começa com o Senhor dos Scarlet e vai seguindo a ordem. E foi isso que a gente implementou justamente para ser fiel e seguir a orientação do trabalho. Então eu vou começar aqui sendo o Bruno, Senhor dos Scarlet. Eu posso tanto jogar os dados aleatoriamente, que deu 9, quanto escolher o resultado dos dados na mão. Então, escolhi um número alto aqui. Escolhi. E eles aparecem aqui, as posições em verde, para eu ir no tabuleiro. Vamos botar um número alto? Aqui, um, dois, três. Com 4 andadas, eu conseguiria chegar na posição do peão verde. Mas vamos simular justamente essas 4 para ver que ele não vai poder ficar na mesma posição do outro. Um pedido aqui na orientação. Então, a gente vê que ele realmente não consegue. Ele tem que contornar ou, enfim, na próxima jogada. É, Andar com o personagem. Vamos simular agora um bloqueio de porta. Putz, escolhi um número ruim aqui. Vamos simular a saída primeiro, então, aqui. Depois a entrada. Tá, o Gabriel jogando os dados aqui não consegue sair. É, Porque a porta está bloqueada pelo azul. Então ele pode só passar a vez ou fazer um palpite, alguma coisa. Então o Léo agora sair da porta aqui. O professor Ivan, eu vou fazer tirar 3. Que a gente simula ali embaixo o bloqueio da entrada. E como visto, não consegue entrar porque a porta está bloqueada também. Agora vamos fazer 3 palpites. É, eu tô com o Bruno na sala de jantar, então eu vou fazer um palpite que tem que ser na sala de jantar. E vou fazer o professor Plum, que é o roxinho, ter que ir para lá. Fez. E refutou mostrando a carta. O Gabriel refutou mostrando a carta Cano de Chumbo. Que a gente vai ver que já fica salvo aqui no nosso bloco de notas. Nas cartas não, que as cartas são as cartas iniciais só que aparecem. Tá bom. Gabriel que é o reverendo Green. Agora vamos fazer um palpite na sala de música. Ele vai fazer algum jogador agora que não tá em jogo para mudar. Esse não tá em jogo. O White não tá em jogo. Pronto, ele se moveu também para o cômodo e refutou mostrando a própria carta da senhorita White. Beleza? Fazer um último palpite, chamando o Mostarda, que também está parado ali. Mostrou a carta de Jardim de Inverno. Checando aqui, ficou marcado Jardim de Inverno. É o cômodo que foi utilizado ali. Tá bom. É, Agora vamos usar a passagem secreta. A gente não pode usar nesse turno aqui, porque a gente já andou e fez um palpite, no caso. Então, vamos aqui no lugar que tem passagem. Tá. Passagem secreta, ele tá aqui no jardim. Esperado que ele chegue no outro X ali. Chegou perfeitamente. Não pode usar os dados. Próximo. Tá bom. É, Mostrando aqui de novo as cartas, as janelas das cartas do jogador e do bloco de notas, para seguir aqui o roteiro bonitinho. Vamos agora salvar a partida. A gente só pode salvar antes de jogar os dados, né? Como foi estabelecido na orientação. Então, salvei o jogo numa pasta aqui. Vou colocar. Pode ser nessa pasta geral aqui que ele já vai abrir direto. Continuar agora. Vou abrir justamente o arquivo que eu acabei de salvar. E a partida está exatamente como estava antes. Justamente na vez do professor Ivan. Vamos agora realizar então uma acusação. Primeiro, uma acusação incorreta. O que que eu já sei que não pode?
Sala de jantar. Sala de jantar já tá marcada. Então eu vou botar na sala de jantar, pode ser isso aqui mesmo, vai dar incorreto. Beleza, acusação errada. Coronel mostra um revólver na sala de estar, que é o correto. Então vamos passar as vezes aqui para ver se o professor Ivan vai poder jogar de novo. Certo que ele não possa ter mais a vez, ele já saiu do jogo. Beleza, voltou pro Bruno. E agora vamos fazer o palpite correto. Quero o Coronel Mustard com um revólver. Putz, esqueci o lugar. Vamos fazer a acusação assim. Sala de estar, não sala de jantar. Tá bom. Show. Vitória. Aparece aqui a telinha final. A gente até tinha implementado na terceira iteração uma tela mais simples final, mas agora tem esses dois botões de nova partida, que já começa uma partida direto, ou sair, que sai totalmente do jogo. É, Vamos, só para mostrar aqui, o nova partida vem direto para essa página. O outro fecha o jogo na hora. E Olá, eu sou o Léo e eu vou falar um pouco da arquitetura do nosso projeto, né? Então, conforme requisitado, nosso projeto segue uma arquitetura MVC com a definição de um pacote controller, um pacote model, um pacote view, além de um pacote observer, né, que o Gabriel vai falar mais à frente, mas que serve como um contrato entre as classes observadas e as observadoras. O model, ele vai conter todas as entidades da nossa partida, né, como classes privadas, então aqui um exemplo seria a arma. A arma vai ter um nome, uma imagem, além de definir uma classe, uma lista padrão de armas que vai ser usada por partida, né? Acho que um exemplo legal de mostrar também é cômodo e casa. Ambos herdam de posição tabuleiro, que dentro do tabuleiro é usado pelo array, né? Então são todas as posições de tabuleiro que podem ser ocupadas por um peão, né? Então a gente fez isso de maneira de usando uma classe abstrata da posição tabuleiro, que é herdada tanto por casa quanto por cômodo, de modo que ambos podem ser acessados pelos peões, né? A casa também tem uma relação com cômodo, porque uma casa pode ser um cômodo de uma pode ser uma porta de um cômodo, né? Então é isso, são classes privadas que têm toda a lógica de negócio da nossa partida. O controller só tem a classe controlador, e eu vou falar mais sobre ela. E view contém todos os frames da partida, né? Os frames que, por sua vez, chamam partida com a maneira de ser alimentados os dados, né? Também pelo padrão observador, mas que não acessam, não alteram a partida diretamente. Elas fazem isso por meio dos botões que tem seus listeners in controller, tá? É, e o Observer o Gabriel vai falar mais à frente. Vamos começar sobre o fluxo de partida, né? Então, quando o usuário começa uma partida, no método main, que está dentro dessa classe main.java, o controlador inicia, né? O iniciar do controlador não é nada além dele abrir o frame de início, adicionar handlers, né? E tornar a tela visível. Esse handler, por sua vez, quando o jogador, nesse caso, né? Se o jogador criar um novo jogo, ele vai abrir a tela personagem, né? Que também vai abrir o frame partida, vai adicionar um handler e vai tornar a tela visível. É interessante porque o controller ele só tem uma interface com o método main, né? E tudo é cascateado a partir desses handlers, né? Então aqui, por exemplo, abrir tela personagem, bota esse handler jogar, que recebe as escolhas e inicia a partida, tá? Então ele também faz essa interface entre os cliques do usuário na tela e a partida, tá? Então é isso que o controller faz a princípio. E vou aqui abrir partida para mostrar. Eu não mencionei em modules, mas a partida é a única classe pública do método, do pacote, né? E o que que ela faz? Ela tira a complexidade do controlador ao iniciar uma partida, por exemplo. Naquele exemplo que eu mostrei, o controller chama a partida por meio do iniciar e passa os jogadores. E por baixo dos panos a partida vai
usar todas as entidades possíveis, checar se a partida já foi iniciada, então ela faz esse exception handler e inicia a partida, fazendo por sua vez o facade dos models, né? Então essa é uma das funções de partida. Então a função de partida, na verdade, é fazer o facade dos models para os controllers, para o controller e para as views, né? Como eu falei, tá? Agora vamos falar sobre os singletons do projeto. Então, aqui em view, acho que eu posso abrir view também para mostrar, né? Mas aquele exemplo da início frame, ela tem toda a definição de JSwing, né? Como a gente falou, o JSwing é, a, é o framework usado para fazer a interface gráfica, que o Bruno mostrou. Ela expõe os botões que são usados pelo controller, né? No fluxo de iniciar. E usa, no caso, essa aqui não usa, mas vou pegar uma que usa, com um bloco de notas, ele usa a partida como maneira de alimentar o bloco de notas, né? Além de ser um observador. Agora, nossos singletons. Nosso projeto tem dois singletons. Um deles é partida, né? Partida fez sentido para iniciar o singleton porque todo jogo só tem uma partida. E a gente faz isso por meio desse get instances e partida com uma variável estática. E é interessante que mesmo os métodos que não tratam receber partida como puramente receber uma classe também fazem uso dessa variável, né, estática. Então, instância aqui, por exemplo, ela cria uma nova partida, desculpa, reiniciar, ela cria uma nova partida e salva a instância. E também carregar, né? Carregar também cria uma nova partida e salva a instância antes de retornar, né? Então, esse é um dos padrões. Nosso outro singleton é view, desculpa, é o carregador de imagens, porque as operações de I/O são relativamente demoradas, né? Então, e como a gente atualiza a tela toda hora, o ideal seria realmente salvar esses buffered images dentro de um vetor, né? Dentro de um map, na verdade. E também, de novo, ela faz uso do padrão singleton. Você sempre retorna uma instância do carregador de imagens por meio desse método, né? E salvando essa variável estática. Agora o Gabriel vai falar um pouco mais sobre o padrão de observer. Bom, dando continuidade ao que o Léo falou, a gente vai agora abordar um problema da arquitetura, que é como a tela sabe a hora dela se atualizar, né? E quem resolve esse problema, ele é o observer. Então, pela regra do MVC, o model não pode conhecer a interface, mas toda hora o estado muda, né? O peão anda, os dados são lançados, alguém faz um palpite, e a tela precisa refletir isso na hora, né? A solução ingênua seria o model chamar o repaint direto na tela, só que aí o model ficaria grudado no swing, exatamente o que a gente não quer. O observer resolve assim, o model só anuncia que mudou, e quem tiver interesse reage por conta própria. O model não sabe quem está ouvindo. Aqui a gente tem aqui o pacote do observado, do observer, né, que contém o observado e o observador, certo? Esse pacote observer define o contrato genérico do padrão. É, aqui está o observado, certo? Que é o subject, né? O objeto observado. Ele promete três coisas: adicionar observador, remover observador e notificar todos. Aqui no observador, ele tem um único método que é atualizar e ele recebe o próprio observado como parâmetro. Repara que isso é um padrão clássico, né, de Subject Observer do livro que a gente viu em aula, certo? E esse parâmetro observado deixa o observador saber quem o notificou. Útil se um dia ele observasse mais de um sujeito. O subject no Clue, ele é a própria partida. A gente tem aqui o partida.java. E aqui está o ponto mais legal da arquitetura. A partida acumula três papéis ao mesmo tempo. Ela é a facade do model, que o Léo mostrou. É o singleton, a única partida ativa, e é o subject do observer, que eu vou mostrar agora.
A partida guarda uma lista de observadores e implementa os três métodos do contrato. A partida, ela, a partida guarda uma lista de observadores e, mais aqui embaixo, ela implementa é, os três métodos aqui do contrato. O subject no clue é a própria partida. É, ela acumula três papéis ao mesmo tempo. Ela é o facade do model, que o Léo mostrou. Ela é o singleton, a única partida ativa. E é o subject do observer. Ela guarda uma lista de observadores, implementa também os três métodos do contrato. E o coração é o notificar observadores. Ele percorre a lista e chama atualizar em cada um. Então, se a gente procurar aqui, notificar observadores, ele percorre a lista e notifica e atualiza cada um. E na linha 126 tem aqui um detalhe, né? A cópia defensiva. Ele itera sobre uma cópia da lista, né? Um array list. Porque um observador pode se registrar ou se remover durante a notificação. Sem a cópia, isso estouraria um concurrent modification exception. Com ela fica seguro. E o ponto-chave, toda mudança